É o seguinte, eu vou mencionar agora sobre os casos de extinção da punibilidade, e aí a extinção da punibilidade é mais um dos parágrafos das preliminares que a gente tem, tá? Mais um. Então vamos lá. Nós vamos ter, vocês têm que conseguir decorar, né, os parágrafos e conseguir aplicá-los dentro de uma lógica de argumentação, tá? Mas aí a teoria vai vindo e aí é o seguinte, tá com dificuldade de escrever? Escreva o mais absurdo que possa parecer, mas se você não escrever, nunca vai pegar, não tem jeito. Tá, Rafael, eu tenho dificuldade de escrever o mérito, eu não consegui entender o mérito, mas você escreve lá. Cara, você tem que fazer alguma coisa, se você não fizer, não vai ter jeito, tá? Aí você, juiz, eu queria que você absolvesse o cara. Aí você pode falar, em vez de falar, juiz, eu queria que você absolvesse o cara, você pode falar, douto magistrado, poderia ser absolvido o suposto agente delituoso? Pronto, também já é simples, mas você conseguiu falar alguma coisa. Se você não escrever, não vai, gente, tá? Bom, vamos lá. Extinção da punibilidade. Tá? O artigo 107 do Código Penal estabelece uma situação em que, mesmo existindo um fato típico, ilícito e culpável, né, mesmo estando presentes os três requisitos do crime, teoria analítica e finalística do crime, né, ainda assim é possível que a pessoa não responda pela infração penal. Por quê, Rafa? Porque está previsto na lei os casos de extinção da punibilidade, beleza? Um dos casos mais óbvio e básico é o caso da morte. A pessoa morreu, tá? Ela não vai responder pelo crime, tá? E os parentes também não. Né? Nós temos o princípio da intranscendência da pena, então ninguém vai responder pelo crime. O cara parou e acabou. A não ser que ele tenha sido completado ilicitamente com valores exorbitantes, aí a herança, cara, até o limite do valor do dano não vai para os herdeiros. O cara pegou 1 milhão da Previdência, sei lá, ele pegou 1 milhão de algum lugar, esse 1 milhão não vai para os herdeiros, tá? Ele morreu, mas não vai para os herdeiros, tá? A gente tem o princípio da intranscendência da pena, mas, né, seja lá como for, o cara não vai se locupletar, os herdeiros também não. Bom, aí uma coisa interessante é que o artigo 62 do Código de Processo Penal, ele estabelece aí que o juiz ele vai declarar extinta a punibilidade no caso de haver aí a certidão de óbito verdadeira e correta, tá? Aí, Rafael, e se for falsa? Né, porque se declarar extinta a punibilidade, o cara morreu, né? Morreu. Ah, eu morri. Eu sei o quê? Que não tem revisão criminal em prol da sociedade. Então o cara morreu hoje, eu junto uma certidão de óbito falsa, certo? E aí? Pronto, transitou em julgado, extinção da punibilidade total, e agora eu sei que não existe indúbio próprio societar, eu pego e vivo tranquilo, calmo. Mas aí não rola, né? Aí não rola por quê? Porque aquilo que atestou aquele trânsito em julgado é um documento falso, consequentemente ele não vai servir para dar validade naquela possível trânsito em julgado de absolvição pela extinção da punibilidade, tá? Então, se for falso, vai haver um novo processo, porque aquilo lá não existe, tá? Aquela certidão de óbito falsa, ela foi atestada que ela é falsa, então não vai ser levada em consideração para a extinção da punibilidade, tá? Então isso não é ofensa ao princípio dessa revisão em prol da sociedade. O que nós temos é revisão criminal em prol do réu, né? Mas revisão criminal em prol da sociedade não pode, tá? O cara foi absolvido, mas ele deveria ter sido condenado, ele foi absolvido hoje. Aí filmou que foi ele mesmo, o cara foi absolvido, transitou em julgado que ele foi absolvido, ou seja, está totalmente absolvido, com o trânsito em julgado. Aí de repente vem uma nova prova, filma que foi ele. Pode fazer revisão criminal em prol da sociedade? Não pode. Agora, se ele atestou falsamente, ele por si atestou falsamente uma certidão de óbito para extinguir a punibilidade, aí é possível sim em prol da sociedade. Tá? Uma exceção das exceções. Beleza? Enfim. Aí, pessoal, anistia, graça e indulto são situações também que extinguem a punibilidade da gente. Tá? A anistia é uma lei que vem e criada pelos parlamentares, né? Tecnicamente aí, deputados e senadores, eles criam uma lei para anistiar, sei lá, alguma coisa. Tá? Aí você não vai responder por um crime se todos eles criaram uma lei justamente para isso. A graça é um perdão direto. O indulto todo mundo pode sair no Natal. Todo ano nós temos a mesma ladainha, toda eleição é a mesma ladainha, né? Falando o seguinte, eu não vou, minha eleição não vai ter indulto, na minha não vai ter indulto, no meu mandato não vai ter indulto. Todo mundo fala isso daí, né? Mas isso vem lá desde... agora eu esqueci o nome do cara, do presidente. Eu ia falar, esqueci. Não é Vargas, não é Tancredo Neves, agora eu esqueci. Vem desde muito tempo atrás. Tá aqui que se aplica esse indulto, por quê? Porque o indulto ele é meio uma política criminal. Porque se não der para algumas pessoas saírem da cadeia no Natal, eles vão ter rebelião todo ano, vai botar fogo em tudo todo ano, vai acabar com tudo. Então existe esse perdão aí, tipo esse indulto de Natal por um períodozinho, que é para as pessoas respeitarem, tá?
O indulto, a gente presta atenção, pessoal, que a previsão do período de indulto é de acordo com o que o presidente, o chefe do Poder Executivo estabelecer. E ponto, tá? Se nós temos aqui, hoje, né, dia 21, 22 hoje, 21 de, sei lá que mês, né, mês 3 de 2019. E o juiz fala o seguinte, ó, o juiz não, o presidente da República: quem não cometer nenhuma infração penal nos últimos 12 meses, a partir de hoje, ou seja, do dia 21/3 de 2018, quem não cometer nenhuma infração penal nesse período, nos últimos 12 meses, terá direito ao indulto de Páscoa. Beleza, aí o cara vem no dia 23 de março e comete uma falta grave. Ele terá direito de sair lá no dia 21 de abril para o indulto? Sim, por quê? Porque o indulto do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, estabeleceu que quem não cometesse falta grave neste período aqui, teria esse benefício, né, Rafa? Teria esse benefício. Quem fizesse a cagada nesse período aqui, quem não fizesse, teria o benefício e ponto. E é isso. Beleza, Rafa? Mas ele cometeu falta grave, mas no período do indulto ele não cometeu falta grave, tá? Bom, outra coisa é o seguinte, nós temos a ideia da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá? Então, a retroatividade da lei penal mais benéfica, ela pode acontecer, e ela acontece, né? Se nós tivermos o nome disso é abolição do crime. Se nós tivermos uma situação que vai abolir a existência de um crime, nós vamos ter aplicabilidade. Essa aplicabilidade, ela vai ser utilizada pelo juiz da execução, tá? Então, o cara lá, ele cometeu o crime de adultério, está na cadeia pelo crime, dizendo que não é mais crime de adultério. Tá, que adulterar não, que trair a pessoa não é mais crime de adultério. Beleza, o que vai acontecer? Se o cara estiver na execução, ele, né, será beneficiado pelo juiz da execução. O juiz da execução que vai aplicar a lei mais benéfica. Se o cara estiver no meio do processo, se tiver no juiz estadual, vai ser o juiz estadual. Se tiver no Tribunal de Justiça, vai ser o Tribunal de Justiça. Se inclusive ele já cumpriu a pena, o cara já cumpriu a pena, mas veio dizer que adultério não é mais crime, ele vai ser, inclusive, né, limpado a folha de antecedentes criminais dele. Por mais que eu explique na sala de aula aqui que não tem, depois de 5 anos, reincidência em maus antecedentes, de certa forma fica na folha de antecedentes criminais do cara. Então, se vier uma lei abolindo a existência de um crime, consequentemente vai ser limpado até na folha de antecedentes criminais do cara. Até na folha de antecedentes vai ser limpado. Tá, isso aqui seria uma questão bem legal para cair, pessoal, porque eu já disse em sala de aula que, passado de 5 anos do cumprimento da pena, não se leva em consideração nem para reincidência nem para maus antecedentes. O cara pode ter matado 100 crianças, tá? Passou 5 anos do cumprimento da pena, não vai ser levado em consideração nada, nem para maus antecedentes, nem para reincidência. Mas a gente aprende agora aqui que se houver uma abolição crimes, né, a lei mais benéfica será aplicada. E ela será aplicada pelo juiz da execução, se o cara estiver cumprindo a pena, pelo juiz normal ou pelo Tribunal de Justiça, onde estiver o recurso, e também, né, pelo próprio fato de que, se o cara já cumpriu a pena, vai tirar o nome dele da folha de antecedentes, vai limpar o nome dele da folha de antecedentes criminais. Beleza? Bom, acontece que algumas situações não são abolício crimes. Por exemplo, o atentado violento ao pudor, ele não foi abolido. O que nós tivemos foi a revogação do artigo. Nem toda revogação de artigo acarreta abolício crimes. Tá? Nem toda revogação de artigo acarreta abolício crimes. Às vezes há a revogação de artigo, mas nós temos a continuidade fático-normativa. A continuidade fático-normativa é porque o dispositivo que foi revogado, ele vai estar dentro de um outro dispositivo. Certo? Então não é porque o crime de atentado violento ao pudor foi revogado ou o dispositivo foi revogado que ocorreu o abolício crimes. Não foi. Ele faz parte agora do crime de estupro. Antigamente, atentado violento ao pudor era qualquer ato libidinoso diverso da penetração vagínica, tá? Pênis na vagina era estupro. Outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de coisa era atentado violento ao pudor. Agora não, é tudo estupro. Beleza? Então, houve abolício crimes do atentado violento ao pudor? Não, houve o quê? Uma continuidade fático-normativa. Ainda, esse fato ainda está normatizado, mas onde? Em um outro dispositivo legal. Em outro dispositivo legal que esse fato está normatizado. Beleza. Enfim, aí é o seguinte, pessoal, isso acontece no atentado violento ao pudor, mas isso aí é muito óbvio, né? Então todo mundo já sabe. Agora, o que é legal? É que tráfico de pessoas também aconteceu isso. Tá? Se vocês olharem artigo 231, 231A e 232 do Código Penal, você vai verificar que os casos de tráfico de pessoas já não existe mais o crime foi revogado. Esses crimes foram revogados, mas não houve abolício crimes. A revogação dos artigos não necessariamente sempre demonstram a abolício crimes. Tá? Então aí, se vocês olharem aí, agora pela lei 13.300
340, eu não gosto de falar número de lei porque parece que forçado, né? Mas essa lei aqui criou o artigo 149, tá? Do Código Penal. E aí, isso é o que? É a continuidade fático-normativa. Leiam aí o artigo 231 do Código Penal. Tentem ler, né? Talvez não vai estar mais escrito, aí você não vai ter como ler. Era tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual, tráfico de pessoas. Não existe mais, tá? Houve abolição crimes? Não. Nós vamos ter aí o número da lei, né? E, consequentemente, você vai saber, 13.344, você sabe que agora foi criado o artigo 149A. 149A do Código Penal, beleza? Então não houve a abolição crimes. O que houve no caso concreto foi a continuidade fático-normativa, tá? Nós temos lá 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Reclusão de 4 a 8 anos. A pena aumentada de 1/3 se até metade se o crime é cometido por funcionário público, se o crime é cometido contra criança e o agente prevalecer de relações de parentesco, tá? E se a vítima do tráfico for retirado do território nacional. Então, são situações aqui que demonstram que não houve abolição crimes dos dispositivos 231, 231A, 232. Tá? Nós tivemos aí a continuidade fático-normativa. Beleza? Bom, isso, pessoal, é só um exemplo, tá? Mas todo mundo conhecia do caso do atentado à violência ao pudor. O que é interessante você prestar atenção? Antigamente, isso vai estar no nosso caso, no caso de concurso formal de crimes, né? Que você vai ser enganado pelo seu examinador. Faz tempo que eu aposto, tá? A gente vai errar, tá? É assim, o cara, você sabe, né, e o promotor sabe também, e ele vai falar pra você que ele sabe, inclusive ele quer até te ajudar, de tão bom que o promotor tá? Porque ele sabe que não existe mais atentado à violência ao pudor. Então, ele não vai te condenar por atentado à violência ao pudor, tá? Mas você, tecnicamente, porque você fez duas coisas, né, felácio ori, sexo oral, e anal. Então tá, fiz duas coisas. E vaginal, 3 coisas. Ele vai falar que você não fez 3 crimes de estupro, tá? Na verdade, foram só 2 crimes de estupro, né? Só 2 crimes de estupro, e ele vai dizer que foi tecnicamente em continuidade delitiva. É um benefício para você, você concorda? Você concorda que quando a gente aprende o concurso formal e o crime continuado, nós aprendemos que é um benefício para o réu? Se eu furtar R$5 dela hoje, aí eu furto R$5 dela amanhã, e depois R$5, eu vou furtando R$5 dela todos os dias. Eu cometi vários crimes de furto, não foram vários crimes de furto? Foram vários crimes de furto. Vários crimes de furto, mas eu vou ter o benefício da continuidade delitiva ou eu vou responder de todos somadamente? Benefício. Eu vou pegar o maior, ou se for igual a qualquer um deles, acrescentar de 1/6 até 2/3, a continuidade delitiva. Agora, se eu começo o crime de um ato sexual contra a Maria, vários atos sexuais contra ela, várias coisas contra ela, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, mas foi em continuidade delitiva, tá? Eu vou te dar o benefício da continuidade delitiva, ou seja, você não vai responder por 3 crimes de estupro, só por 1 de estupro acrescentado de 1/6 até 2/3. Tá certo ou tá errado? Tá errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito tá errado. Por quê? Porque quando você faz várias coisas, né, no mesmo ato sexual lá, vai ser só um crime de estupro. Vai ser só um. Só que o examinador vai te falar que o promotor de justiça, levando em consideração que está nas mesmas circunstâncias, né, olha como é que ele vai te induzir realmente, né, vai ser continuidade delitiva. Teve penetração anal, oral, vaginal, teve várias penetrações, então realmente é continuidade delitiva. Eu cometi 3 crimes de estupro, mas o juiz vai dar o benefício da continuidade delitiva. Tá certo ou tá errado? Errado, porque só teve um crime de estupro, só teve um, tá? Tudo estupro. Beleza? Bom, aí é o seguinte, pessoal, esse aqui eu quero que você preste bastante atenção, beleza? Nem toda revogação é abolício crimes. Algumas revogações, né, você só tira o crime de um lugar e coloca em outro. O adultério, sim, ele foi revogado. Houve abolício crimes no caso de adultério, tá? E aí, se nós levarmos em consideração que o cara estiver cumprindo pena, quem resolve sobre o caso é o juiz da execução. Você fala, juiz, ó, houve um abolício crimes, eu gostaria da liberdade, certo? Você sai e, por favor, tira o meu nome de rol de culpados. Tira o nome da folha, limpa a minha folha de antecedentes criminais. Beleza, pessoal? Bom, maravilha. Aí, a outra situação é decadência. Decadência é uma situação também que você extingue a punibilidade do agente. Quando ele tem ciência de que algo aconteceu contra ele, né, se eu te ofender agora, a partir de agora você tem 6 meses para fazer uma queixa-crime contra mim. O prazo de 6 meses ele é um prazo penal. Então, se eu te xinguei hoje é dia 21. Eu não sei quando que vai dar daqui 6 meses, mas vai dar de que dia? Dia 20.
Então, se eu te xinguei hoje, dia 21, tomar no cu, tá? Aí você tem o quê? Direito de fazer uma queixa-crime contra mim. Direito de fazer queixa-crime. Vai vencer que dia? Dia 20. Sábado. O que eu tenho que fazer? Queixa-crime que dia? Sexta. Tem que fazer na sexta. Beleza? Tá. Esse é o prazo penal. O prazo penal, ele inclui o do início e exclui o dia do vencimento. Beleza? Bom, esse é o caso de queixa-crime. Aí é o seguinte, pessoal. A queixa-crime, 6 meses, todo mundo já ouviu falar. Mesmo se você não aprendeu nada na faculdade, você já ouviu falar. Agora nós temos um caso que não são 6 meses, são 30 dias para a queixa-crime. Tá? Quando nós tivermos um caso de pirataria, por exemplo, né, você vai ler lá o artigo 529 do Código de Processo Penal, vai estar estabelecido que às vezes você tem lá, a Apple, eu estou com alguns softwares da Apple mexendo aqui no meu celular novo, todos pirateados, tá? E aí nós temos uma ação penal que vai ser feita, né, pelo Ministério Público, condicionada à representação por parte da pessoa ofendida, a Microsoft, a Apple, a sei lá o quê, a Linux não, porque Linux é uma coisa, é público, né, Linux, eu nem sei o que é, de onde que é Linux. Mas vamos supor que o dono de um software, ele queira que você se ferre. Tá? Beleza, ele tem um prazo de 6 meses. Mas se houver um laudo pericial a respeito do assunto, constatou realmente que as coisas que estão no teu celular tudo falsa. Opa, desse dia eles têm 30 dias. Tá? Então eles vão colocar lá para você. Né? No dia 21 de março de 2019, o Bill Gates descobriu que você está com seus computadores na sua casa, na sua escola de informática, todos os Windows que estão lá são falsos. Constatado por meio de um laudo, homologado por um laudo lá do perito específico, do artigo 529 do Código de Processo Penal. Beleza. Aí constatou, passou um dia, constatou aqui. Eu tenho do dia da constatação, vamos supor que tenha sido aqui dia 10 de abril. 10 de abril de 2019. Deste dia aqui eu tenho um prazo de 30 dias, ou seja, até o dia 10 do 4 de 10 do 5 de 2019. No caso 9, né? Um dia antes. 9 de 2019. Beleza? É o único caso diferente aí de 30 dias para uma denúncia. Tá? O normal são 6 meses, mas no caso de homologação, de atestado, de falsificação, de softwares informáticos e tudo mais, um caso desse sentido, eu tenho um prazo de 30 dias. Beleza? Bom, se vocês quiserem, pessoal, dá uma lidinha nele rapidinho. Vamos lá, vai no 529. Sai sem preguiça. Vai no 529 do CPP. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. É isso, tá? Homologou o laudo, demonstrando lá, tipo, por meio de uma perícia, que você realmente tem um software falsificado, o prazo é de 30 dias. Tudo bem? Prazo de 30 dias. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridos pelo ofendido. Isso aqui é meio que inaplicável, porque o que é público, ninguém mais vai lá para o promotor, tem uma ação penal pública contra mim, você pode fazer alguma coisa para mim? Não, isso não é mais aplicável, esse parágrafo único aqui, tá? Mas ele está escrito porque não revogaram ele. Mas, tecnicamente, se situações penais forem públicas, quando for público, no caso concreto, não precisa de você ter a manifestação do ofendido para ir lá falar, gente, ó. Não, né? Se for ação penal pública incondicionada, flui normalmente o caso concreto. Bom, aí eu tenho a perempção. Perempção, a gente também joga na Mega Sena até ganhar, né? Então, a perempção, o que eu tenho a perempção? Perempção eu tenho lá as situações em que se o querelante é o cara que faz a queixa-crime. Se o querelante, ele fala o seguinte, ó, ele parar de fazer alguma coisa no processo por 30 dias, está perempto. Ou seja, o cara que o ofendeu, eu fiz uma queixa-crime contra você, e aí transcorreu o prazo de 30 dias, eu não fiz nada. Está peremptação. Você vai alegar o quê? A extinção da punibilidade pela perempção. Pessoal, olha como é que é interessante. Tudo que eu for falando, existe uma forma de você conseguir prestar atenção, que é quando você tem um objetivo. Na primeira fase, você não sabia se ia cair. Agora, não interessa se vai cair isso aqui. Agora você tem que aprender a escrever. Então, conforme eu for falando, vai se imaginando, perempção. Preliminarmente, a excelência importante já se evidenciou a perempção, com base no artigo 107 do Código Penal. Você já imagina isso. Aí você fica imaginando, verificou-se no caso concreto a perempção, verificou-se no caso concreto a extinção da punibilidade. Aí você já imagina, conforme precetua o artigo 107 do Código Penal, você já começa a imaginar.
Imaginar, está extinta a punibilidade quando no prazo de 30 dias o agente não faz nada. Já imagina como é que se escreve. Consegue imaginar como que eu vou escrever isso? Então, uma das formas de você prestar atenção é se você tiver um objetivo. Quando você tem um objetivo, você presta atenção. Tá? Se você tivesse, já falei em sala de aula, né? Um filho na cadeia, você ia pegar cada pontinho disso daqui. Você não ia perder nenhuma gota disso aqui. Tá? Então, a mesma coisa agora. Você tem um interesse novo. O interesse é aprender a escrever. Então, conforme eu for falando, você vai, matutando como é que escreveria isso. Tá, se eu estou falando da perempção, fica imaginando como é que seria uma situação perempta. Vai ter um fato em que o querelante fez uma queixa-crime e ele deixou transcorrer o prazo de 30 dias sem tomar nenhum tipo de providência. E você está do lado do querelado. Eu fiz uma queixa-crime contra você e você tem o advogado junto. Vocês querem o quê? Demonstrar que está perempta a ação penal, certo? Extinção da punibilidade pela perempção. Beleza? 30 dias. Aí eu tenho também o prazo de 60 dias. 60 dias é quando você morre. Tá? E aí os seus familiares têm o prazo de 60 dias. Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Eles têm um prazo de 60 dias para tomar um tipo de providência. Do dia que você morrer, 60 dias. Se eles não fizerem isso, o cara que ofendeu, o falecido, né, ele vai ter falecido, sei lá, sem dar prosseguimento na ação penal. Tá? Ele era o querelante e ele faleceu. O cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, tem que dar prosseguimento nessa ação penal. Se eles não fizerem, está perempta a ação. Beleza? Outra coisa é o prazo de 6 meses. Eu coloquei aqui dentro da perempção. Situações aqui, pessoal, verifica que esse 30 dias e esse 60 dias, eles têm tudo a ver, né, com a existência de uma ação penal. Então, por isso que é perempção. Se já está existindo a queixa-crime, é uma perempção. É uma perempção. Agora, se não houve a queixa-crime, não é perempção. Um abandono de 6 meses. Eu deixei. Você me xingou, eu fui deixando passar. Fui deixando passar. Eu fui lá tentar fazer algum tipo de BO, mas eu fui deixando passar. E ele pode te confundir. Porque passou 6 meses, é perempção? Não, se não tem ação penal, é o quê? É decadência. Se não existir ação penal, é decadência no prazo de 6 meses. Se existir ação penal, 30 dias, né, se for você mesmo abandonar, ou 60 dias se os seus familiares abandonarem. Tudo bem? Bom, eu coloquei os 6 meses aqui, pessoal, só para questão de talvez, sei lá, o enunciado te confundir. O inquérito estava parado há 6 meses. É o quê? É perempção ou decadência? Decadência. Por quê? Porque a ação penal tem que estar em curso para que seja perempta a ação. Para que acarrete a extinção da punibilidade, nós temos que ter o quê? Uma ação penal em curso. Tudo bem? Se não tem nem ação penal em curso, o que pode acontecer é a decadência. Vocês me acompanharam? Todos em silêncio? Não acompanharam? Queixa-crime, pessoal. Você me xingou. Vai tomar no cu. Eu fiz o quê? Uma queixa-crime contra você. Se eu fiz a queixa-crime, já o juiz recebeu a queixa-crime. Aí eu vou ficar parado olhando para ele por 30 dias assim. É possível que às vezes dependa de um ato meu. Traz o documento, traz o celular que mostrou a gravação. Ele pede uma diligência para mim lá, ele pede uma prova. Eu não faço nada por 30 dias. Se eu não fiz nada por 30 dias, está perempta a ação. Se eu morri, quem que vai levar o celular para o juiz? Familiar. Se ele não levar 60 dias, está perempta a ação. Agora, se eu estou na fase de inquérito, não tem ação penal ainda, e eu demorou 6 meses, o que acontece? Decadência, não tem nada a ver com perempção. Decadência, não tem nada a ver com perempção. Beleza. Aí, outro caso é das alegações finais. Nas alegações finais nós vamos ver essa técnica, mas quando você estiver na alegação final, né, numa ação penal privada, você tem que reiterar os pedidos da sua queixa-crime. Lá no último momento, antes da sentença, você tem que falar o seguinte, eu reitero os pedidos da iniciação a calúnia e injúria. Se você não fizer isso, está perempta a ação. Perempção é a extinção da punibilidade. Tudo bem? Isso que é a perempção. Esquece as... Nossa, ainda bem que eu não tenho que falar de perempção do processo de trabalho agora. Tá. Não tem perempção do processo de trabalho, é só isso aqui, tá? Alegação final de uma queixa-crime, né? Ao longo do tempo, estou lá no memorial. Alegação final por meio de memorial de uma queixa-crime. Eu tenho que reiterar, eu sou a acusação. A acusação tem que reiterar os pedidos da inicial. Se ela não o fizer, está perempta a ação. Beleza? Maravilha. Aí eu tenho, pessoal, a ação penal, tenho não, né? Essas situações de perempção só se aplicam nas ações penais privadas. Não se aplica na privada subsidiária da pública. Tá? Por quê? Por que não? Porque não se aplica. Só se aplica nas ações penais privadas. Tá? As ações penais privadas têm perempção. Na ação penal privada subsidiária da pública não tem perempção. Se você lembrar, né? Você não é obrigado, né? Mas tecnicamente é o seguinte. Quando o juiz queda sinérgico, quando o promotor de justiça queda sinérgico, quando ele não faz nada, quando ele não toma nenhum tipo de providência, nós temos aí
uma possibilidade de fazer uma queixa-crime subsidiária da pública. Se uma pessoa matou um familiar meu, o promotor não tomou nenhum tipo de providência, ele não ofereceu denúncia, está passando o prazo e ele não ofereceu denúncia, eu vou fazer alguma coisa, porque ele está quieto, ele está inerte, ele não está fazendo nada. Se ele está parado sem fazer nada, eu vou fazer o quê? Uma queixa-crime penal privada subsidiária da pública. Só que a hora que eu estou fazendo, você concorda que o promotor fala assim, ai meu Deus, eu fui tão vagabundo a ponto de um cara fazer alguma coisa por mim? Então ele vai ficar preocupado. Ele vai ficar preocupado e vai fazer o quê? Vai colar na queixa-crime, vai ficar de lado, assim, ó. Ele fica de lado, colado, colado, colado. Você esqueceu de fazer uma coisa, ele volta a pegar. Porque a queixa-crime, né, a ação penal privada subsidiária da pública, ela ainda é de titular do Ministério Público, mas como ele não tomou providência, você que vai tomar e você vai tocar o processo. Por queixa-crime, né, de uma ação penal privada subsidiária da pública. Mas ele vai ficar colado em você. Qualquer coisa que acontecer e você demorar, ele pega. Então, por isso que não tem preempção nas ações penais privadas subsidiárias da pública. Tudo bem? Rafa, eu não sei o que é uma ação penal subsidiária. A subsidiária é o seguinte, era para ser público, mas o promotor demorou. Então, você faz ação penal privada. Só que ela é privada de início não, né? Ela é privada de início ou ela é privada depois que você viu que o cara enrolou? Depois. Então, por isso que é subsidiário. Se ele não fizer subsidiariamente, eu faço. A ação penal privada subsidiária da pública é isso, tá? E na ação penal privada subsidiária da pública não tem preempção. Não tem preempção, porque quando você demorou, o promotor gruda e já toma conta de novo da ação penal. Beleza? Bom, maravilha. Aí, outra coisa é renúncia. Pessoal, a renúncia ela é unilateral, tá? Unilateral é porque, né, basta que o ofendido renuncie ao direito de manter o processo. É indivisível. Indivisível é porque 4 pessoas me ofenderam. Indivisível. 4 pessoas me ofenderam. Se eu renunciar, eu não posso renunciar com relação a 3. Tá? Se eu renunciar, eu não posso renunciar com relação a 3. Beleza? É a mesma coisa do... eu quero que você tenha um olhar crítico para o que eu vou falar, tá? Não sou o dono da verdade, mas se você parar para pensar, o princípio da indivisibilidade da ação penal, ou o princípio da divisibilidade da ação penal, isso aí tanto faz. Porque será indivisível, né? Se num contexto fático eu tiver todo um arcabouço probatório contra ela e ela, aí será indivisível a ação penal. Isso para quem defende a ideia da indivisibilidade da ação penal, né? Tecnicamente, quando o promotor de justiça vai oferecer denúncia, ele não pode escolher. Não pode escolher se houver suporte probatório dos 3. Mas se não tiver suporte probatório dos 3, ele vai escolher sim, ele vai ficar só com 2. Para que ele vai colocar o outro que não tem suporte probatório? Então aí é a teoria o quê? Da divisibilidade. A divisibilidade é o seguinte, é possível dividir quando não tiver suporte probatório mínimo. E da indivisibilidade? Da indivisibilidade é não pode dividir se tiver suporte probatório mínimo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Da divisibilidade e da indivisibilidade. Vocês acompanharam ou não? A ação penal que é indivisível. É indivisível quando houver suporte probatório mínimo para todos os casos. E a da divisibilidade fala o quê? Fala que é divisível se não houver suporte probatório. Então não tem para que ter essas duas teorias, tá? É o princípio da indivisibilidade e ponto. Bom, eu só mencionei isso porque eu quis, tá? Só porque eu tô falando aqui, então eu quis falar. Aí é o seguinte, mas, por exemplo, 3 pessoas me ofenderam, e se as 3 me ofenderam, eu tenho que fazer o quê? Renunciar com relação a quem? As 3, não posso ficar com 2, tá? Beleza, isso é a renúncia. A renúncia é o seguinte, ela é unilateral, ela é indivisível e ela é antes do recebimento da denúncia, tudo bem? É antes do recebimento da denúncia. Aí eu tenho o perdão. O perdão, ele também é indivisível, só que ele é bilateral. 3 pessoas me ofenderam, eu fiz uma queixa-crime contra as 3. No meio do rolê eu falei, vou convidar 2 para o meu casamento. Ponto. Tá, beleza. Aí tecnicamente é um perdão, né, tácito, mas depende de aceitação. Por quê? Porque aí se a pessoa que está num polo passivo fala assim, não, eu quero continuar essa merda dessa ação penal agora. Você não fez uma queixa-crime contra mim? Então no final eu vou ser absolvido, eu vou catar essa sentença absolutória e vou te fuder lá no cível. Então o quê? O perdão, ele é bilateral. Porque o perdão ele é depois que recebeu a ação penal. A renúncia é antes de receber a ação penal. Tá? Olha só, imagina o seguinte, ó. A ação penal, pessoal, ela realmente está completa quando eu tenho a citação realizada. Porque a ação penal perfeita é quando todos os polos estão presentes. Nós temos o polo ativo, o polo passivo e o presidente. O que é isso? Ó, imagina um avião levantando voo. Ele levanta voo com uma turbina só ligada. Um avião consegue levantar. Tipo, ele tem 4, mas com uma ele levanta. Então, por isso que lá no céu é difícil muito do avião cair, porque ele tem 4 turbinas ligadas. Com uma ele já funciona.
e ele sempre anda com 2 ligadas e 2 desligadas de reserva. Então imagina, ó, o avião ele consegue alçar voo com uma turbina? Sim, mas o correto é o quê? Com as 2 ligadas. Eu vou ligar a outra quando eu colocar o quê? Fora o promotor, o juiz receber a denúncia e citar. A hora que ele recebe a denúncia, iniciou a ação penal. Iniciou a ação penal, que o avião começa a alçar voo. Mas para ficar perfeito o processo, tem que ligar a outra turbina. Eu só ligo a outra turbina na hora que tiver o cara citado. Certo? Então a citação, ela deixa realmente, ela tira a ação penal, não vira tão precária. A ação penal deixar de ser precária é o quê? Eu tenho que ter realmente um réu fazendo parte do processo tendo sido citado. Senão ela é meio que precária, a ação penal. Enquanto não tiver um réu dentro dela, citado, é a ação penal precária. Tá? Agora, a hora que realmente ele faz parte do processo, ele foi citado, agora nós estamos aí com um avião perfeito voando. Beleza? Bom, enfim. Eu disse tudo isso, né? Mas tecnicamente para falar o que é antes do recebimento da denúncia e depois do recebimento da denúncia. Renúncia é antes do recebimento da denúncia. Perdão é depois. Mas como já tem processo contra você, você já está lá no rolê, você já está voando, eu não vou voar em vão não. Você me colocou aqui nesse avião, agora é o seguinte, meu irmão, agora que a gente descer eu vou mostrar que eu sou inocente e você está ferrado, porque eu vou catar essa sentença absolutória e vou te ferrar lá no cível. Vocês me acompanharam? Então eu tenho aqui, ó, a renúncia e o perdão judicial. A renúncia ela é unilateral, indivisível e antes do recebimento da denúncia. O perdão ele é indivisível, só que é bilateral. Depende da aceitação da outra parte. Se a outra parte não quiser ser perdoada, ela não será. E aí, mas qual que é a vantagem de você não querer ser perdoado? É essa que eu falei. Eu chego no final e cato a sentença absolutória e te ferro no cível. Tudo bem? Bom, beleza. Aí é o seguinte, pessoal, nós temos a retratação, tá? Olha aí o artigo 143 do Código Penal. Às vezes, pessoal, o que as pessoas querem é um mero pedido de perdão. O cara me ofendeu. A única coisa que eu queria é que ele falasse que desculpa, foi mal. Tá? Mas a depender da ofensa, eu quero o perdão que em rede nacional. Né? Retratação, né? 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar, o ofendido, né, pelos mesmos meios em que se pratica a ofensa. A gente fala em Instagram hoje, né, mas para visualizar, mas com o Jornal Nacional é mais fácil. O cara te ofende no Jornal Nacional. Aí ele vai se retratar na TV? Tem? Não, né? Ele tem que se retratar onde? No Jornal Nacional. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque o direito de retratação, o direito de se manifestar está previsto inclusive na Constituição Federal, né? Você tem direito ao quê? A responder na mesma proporção. E o Lula usou muitas vezes isso para poder o quê? Estar presente bastante na TV para poder mostrar. Ele falava, fui ofendido, então tem direito o quê? De me manifestar. Então quando o povo ofendia ele adorava. Porque como ele era muito bom, ainda, né? Bom em oratório, toda vez que ele era ofendido, ele colocava o quê? No mesmo horário de televisão ele podia falar. Só que o cara que ofendia não tinha capacidade de oratória que ele tinha. Então quando ele tinha direito de se defender, ele se dava bem. Certo? Então, é a ideia que nós temos aqui para você lembrar sobre essa retratação. Tá? Então a ideia da retratação, pessoal, é essa, beleza? O cara vai ter direito a se retratar na mesma proporção. Vamos supor que o horário do Instagram que dá certo é 6 horas da tarde. Aí a pessoa tem 20 milhões de seguidores, ela te ofende 6 horas da tarde. Ela não vai poder se retratar pequenininho no canto 3 horas da manhã. Tá, tem que se retratar o quê? Fazer uma nota de novo lá, 6 horas da tarde, falar, me perdoa, eu falei mal da pessoa, mas eu estava mentindo, tá? Eu sou problemático aqui. Bom, enfim. Os meios ofensivos, retratação no Instagram, já falei, né? O falso testemunho, pessoal. Falso testemunho é o seguinte, também é uma situação de possibilidade aí que nós temos. Não sei porque que eu deixei o Código Penal aqui. Vamos lá no artigo 342, né? Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, né? Inquérito policial ou juiz arbitral, reclusão de 2 a 4 anos. O parágrafo 2º desse dispositivo legal vai mencionar o seguinte. Bom, para começar, né? Testemunha, pessoal, é obrigado a falar a verdade. Réu pode mentir. Réu pode mentir. A testemunha é obrigada a falar a verdade. Tá? Tá bom. E aí, Rafa? Nós temos o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai mencionar o seguinte: o fato deixa de ser punível, ou seja, essa mentiraiada, essa perícia errônea, deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Né? Se você imaginar, eu convido você para ser uma testemunha lá na Justiça do Trabalho para mim. Beleza, lá na Justiça do Trabalho. Beleza, lá na Justiça do Trabalho nós vamos ter uma sentença um dia, não vamos? Você mentiu lá. Se você mentiu, você cometeu um crime no 342?
Sim, se você mentiu, você o quê? Falsou com a verdade. Você fez a afirmação falsa. Ah, eu fiz, Rafa? Sim, você fez a afirmação falsa. Então você faltou com a verdade, você está cometendo um crime de falso testemunho ou falsa perícia. Tudo bem? Beleza. Aí é o seguinte, quem paga a perícia no processo de trabalho? Quem perde o pedido ou quem perde a perícia? Quem perde o pedido. Tá. Aí é o seguinte, pessoal, se você mentiu, beleza, você mentiu lá. Você tem que se retratar antes daquela sentença, não nessa daqui. Você mentiu lá. Lá o juiz expediu um ofício para o Ministério Público para oferecer uma denúncia contra você por você ter cometido o crime de falso testemunho. Você tem que se retratar lá. Lá, antes da sentença, no processo de trabalho, você tem que falar, gente, eu menti, tá? Muda a sentença aí, eu menti. Antes. Porque se for depois, já era. Não adianta você falar aqui no penal, não, gente, eu menti lá, eu menti lá. A gente sabe, por isso que alguém se ferrou lá. No penal você fala, eu menti no trabalho, eu menti. Aí o juiz fala, sim, eu sei, tá aqui a sentença, você mentiu mesmo, por isso que você ferrou a vida de alguém, por isso que você vai ser condenado aqui agora. Beleza? Então, não adianta você o quê? Confessar, se retratar na onde você está sendo processado pelo crime de falso testemunho. E sim onde aquele teu falso testemunho for dar asa a um julgamento injusto. Tudo bem? Então é isso que está escrito no parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito e em que ocorreu a mentira, o agente se retrata ou declara a verdade. 342 do Código Penal. Beleza? Bom. Aí, pessoal, nós temos aqui, eu já falei, emissão de cheque sem fundo, sonegação fiscal, aplicação. Agora é o seguinte, ó. Eu ia deixar para procurar, mas meu celular está no bolso. Eu ia deixar para procurar um monte de coisa agora. Eu acho que vai dar tempo de procurar algumas. É o seguinte, ó. Nós temos umas situações bem legais, que são casos de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. E nós temos o envolvimento do crime de sonegação fiscal. Se você sonegar o fisco, né, se você cometer os crimes descritos na Lei 8.137, que vai estar na tua prova agora, tá? Lei 8.137, se você cometer os crimes que são descritos aqui no artigo 2º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5, consequentemente, né, você está sonegando o fisco e você cometeu um crime, realmente está lá estipulado, a prefeitura já mostrou que você cometeu o crime, todo o procedimento administrativo foi demonstrado que você cometeu o crime. Certeza que cometeu o crime? Sim. Cometeu o crime. Tá? Beleza. É possível a extinção da punibilidade mesmo assim? Então vamos lá. Eu soneguei o fisco. Uma coisa é eu realmente sonegar o fisco. O procedimento administrativo interno dentro da prefeitura, dentro da Receita Federal já está terminado. Você teve direito a contraditório, ampla defesa, está prontinho. Você realmente sonegou o fisco, você não quis pagar no momento oportuno. Tá? E ainda assim, é possível haver extinção da punibilidade? Então eu quero que vocês procurem isso agora. Tá? De novo, vou falar. O que é sonegar o fisco? Sonegar o fisco é você não pagar tributo. Você faturou lá, igual saiu uma notícia no consultor jurídico o ano passado, né? Que alguns caras, eles resolveram lá pagar um pouco de tributo. Pagaram 20 milhões de reais. Né? Mas eles tinham pegado um arrombo no cofre público de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Está no consultor jurídico. Quando você lê na notícia é foda, né? Mas então vamos lá de novo. Sonegar o fisco é o quê? É DVD não. É dever de tributos. Né? Você não pagou. E está definitivamente julgado o crédito tributário. Você realmente está devendo. Tá, e aí você cometeu os crimes do artigo da Lei 8.137, tá? Dá uma olhadinha na Lei 8.137 e depois você procura aí onde que tem a extinção da punibilidade. É possível a extinção da punibilidade na sonegação fiscal. Lembrando, pessoal, que essa busca aí você tem que ir no índice remissivo, tá? Índice remissivo do Código Penal, índice remissivo do Código de Processo Penal. É assim, se é possível haver a extinção da punibilidade quando você comete um crime contra a administração pública. Então aí vocês procuram, será que é possível? Né, então vou procurar sobre sonegação fiscal. Tá, vou procurar sobre sonegação fiscal. Eram dois tipos de pergunta, né? A primeira, eu queria saber o que acontece, né, se o crédito está definitivamente lançado. Significa que você teve direito ao contraditório e ampla defesa dentro da administração pública. Na União, no Estado, no Distrito Federal, no município, você teve direito. Tá? E mesmo depois do seu direito, você ficou declarado realmente que você devia tributos e você não quis pagar. Tá? Então aí vai ter um processo contra você, mas é possível você extinguir a sua punibilidade se você pagar de uma vez só. Se você parcelar, vai suspender e a hora que você acabar de pagar, está extinta a sua punibilidade. Se estiver extinta a sua punibilidade, de acordo com o que eu acabei de mencionar aqui agora, a extinção da punibilidade, pessoal, não é a exclusão do crime, não é a tipicidade da conduta, é a extinção da punibilidade. Eu não estou falando à toa isso, tá? Porque essa resposta é de acordo com 397, inciso 4. 397, inciso 4,
é extinção da punibilidade. Tudo bem? Agora, e se, né? Então aqui eu tenho um problema na resolução com a lei, né? Com a lei 9.430 e com a lei 10.684. Agora, e se você tem um procedimento administrativo contra você dentro da prefeitura? Dentro da prefeitura tem. Só que não acabou ainda o procedimento, você está lutando. O promotor, foda-se, não quero nem saber, esse cara é sonegador, já vou oferecer uma denúncia contra ele. Então, antes de lançar definitivamente o crédito tributário, aí tem outra resposta, tá? Algumas pessoas já encontraram, eu não vou parar de novo 15 minutos para encontrar, mas é a súmula vinculante número 24 do STF. A súmula vinculante número 24, ela também absolve, mas aí não é extinção da punibilidade. O crédito não foi definitivamente lançado, estava pendente de procedimento administrativo ainda. Então você não é um sonegador do fisco, você teve o direito. Inclusive, enquanto estava tramitando esse procedimento administrativo, você não era uma pessoa errada ainda, tá? E aí, consequentemente, se você conseguir a absolvição pela súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, que só pode ser do Supremo Tribunal Federal, só ele edita súmulas vinculantes, aí vai ser 397, inciso 3. Então aqui eu vou colocar súmula vinculante do 24. Beleza? Então são coisas diferentes. Uma é, está definitivamente lançado o crédito tributário. Se você pagar, o Brasil prefere que você pague. Se você pagar os tributos, está de boa. Você pagou o tributo, né, é extinção da punibilidade. Se é extinção da punibilidade, é absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Se não é absolvição sumária, né, se não for absolvição sumária com base no lançamento definitivo do crédito tributário, ou seja, se você estiver independente de procedimento administrativo disciplinar, o cara da prefeitura veio aqui atrás de você, se ele conversou com você, ou você está devendo, você está lutando, você está conversando, o promotor falou, não estou nem aí, não vai acabar procedimento administrativo nenhum, esse cara vai rodar agora, ele já oferece uma denúncia contra você, aí você vai alegar o quê? A súmula vinculante número 24, aí não é extinção da punibilidade, não é extinção da punibilidade. O que está escrito no 397, inciso 3? Não está escrito extinção da punibilidade, está escrito outra coisa, tá? 397. Quando o fato não constitui crime, certo? Quando você tem um procedimento administrativo contra você, o fato não constitui crime. Então a absolvição é 397, inciso 3, não é 397, inciso 4. Tudo bem? Então isso aí, pessoal, isso aqui é um detalhe bem simplesinho, mas a gente pode cair, tá? Vamos nos esforçar para que isso não ocorra, beleza? Bom, olha aí no 397, né? Absolvição sumária. Ó, começa a entender umas coisas para você ficar bom no rolê. Tem alguns dispositivos que você tem que chegar rápido, tá? Remissivo do Código Penal, do Código de Processo Penal, você tem que chegar rápido. Lei extravagante dá trampo, tá? Lei extravagante dá trampo, por isso que eu ainda não estou soltando muitas coisas sobre lei extravagante, pra gente poder o quê? Ficar um pouco feliz de achar as coisas. Aí depois a gente fica um pouco triste, tá? Porque tem coisa que dá trabalho achar, tá? Então a gente tem que treinar, saber que na hora da prova vai dar trabalho para encontrar. Então a melhor forma de você saber, aí vai dar trabalho, vai. Então nada mais lógico do que você treinar muitas vezes em casa, tá? Então pega o índice remissivo para ler o índice remissivo. Quanto mais você fizer isso, melhor será. Quanto menos você fizer, muito pior será, tá? A leitura de índice remissivo, ela ajuda demais da conta, beleza? Bom, então pessoal, tecnicamente é isso. Eu ia falar sobre a emissão de cheque sem fundo, no caso do cheque, mas isso é uma das respostas às acusações que vocês têm que fazer nesse final de semana, tá? Então eu não vou falar a resposta porque está na peça para fazer em casa, beleza? É isso.